Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aí trabalhando nesse estudo difícil que é o ser humano. Nós, no nosso canal José do Carmo Ruela, temos um projeto, que é o projeto Sobreviventes Quase Humanos, com mais de 11 vídeos sobre a problemática, as dificuldades de viver nesse planeta, no estágio que nós estamos, que eu chamo de Sobreviventes Quase Humanos. E também já tem um segundo projeto, que é o projeto Humano Cidadão do Cosmo, um passo à frente. Esse vídeo já é o 12º ou 13º vídeo, mas ele é o terceiro vídeo de uma série de 5 que nós estamos produzindo dentro do projeto. E essa série já tem o vídeo 10, que é a parte A de 5 vídeos dentro do projeto Humano Cidadão do Cosmo. Nós vamos fazer 5 vídeos sobre um tema que é da vibração primordial aos sentimentos. E o vídeo 10, que é a parte 1, parte A, ele fala da criação divina do princípio espiritual e material e da criação na dimensão divina. E o segundo vídeo fala da bacia ou da densificação dos sobreviventes quase humanos. E agora estamos produzindo o vídeo 12, que é a terceira parte, onde vamos falar da razão e como desenvolvê-la. Para falar de razão, nós vamos usar o simbolismo bíblico, já que estamos falando de criação da razão, criação do ser humano, criação do princípio espiritual. Então a razão aportou onde? Aportou quando o ser, no processo evolutivo, passa a ser racional, sai do irracional para o racional. E o simbolismo bíblico trata disso como? Trata disso no Velho Testamento, no simbolismo de Adão e Eva e a maçã. Então vamos ver aí o que diz o simbolismo bíblico. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, razão. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A maçã é um símbolo que para nós representa a razão, quando o homem deixa o paraíso da irracionalidade para assumir as escolhas de seu destino, as escolhas do seu crescimento espiritual. Na nossa visão, então, da luz divina, da criação divina, o homem encontra a razão na dimensão 7, no fundo da bacia, quando ele sai lá dos macacoides, dos australopitecos, Neandertal, Cro-Magnon e chega nos sapiens, né? Ali a razão se instala, a razão que chega como uma doação da divindade, uma doação de algo que vai proporcionar ao ser a capacidade de escolher, livre-arbítrio. Precisamos compreender que razão, assim como consciência, como sentimentos, emoções, são coisas abstratas que refletem no físico, né? As emoções geram no cérebro e no corpo dopaminas, serotoninas, então isso tudo tem reflexo no nosso corpo denso. Então a razão é algo abstrato doado por Deus, pela divindade, em algum momento do nosso processo de evolução, mas nós precisamos compreender que se a razão fosse algo concreto, físico, como uma maçã, ela estaria ligada somente ao cérebro. Mas nós que somos espiritualistas acreditamos em algo mais. Nós vamos usar aí o simbolismo da entrega, mas não a entrega de uma maçã, a entrega de um poder, porque a razão tem um poder. A entrega da semente desse grande poder da árvore da vida. A entrega simbolicamente das mãos divinas para a mente humana. A razão é o grande marco da saída do paraíso da irracionalidade e na entrada do homem, do ser humano, que passa a ter o direito de escolher o seu destino, a sua vida. Mas a razão ainda é uma semente
Mesmo depois de alguns milhões de anos, depois do Sapien há mais de 40, 80 mil anos, ainda é uma semente que precisamos adubar, maturar para produzir os frutos. E nesse vídeo vamos falar de um grande adubo, talvez o mais importante para o desenvolvimento da razão. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao projeto Humano Cidadão do Cosmo. E relembrando que no primeiro vídeo nós falamos sobre a criação e o círculo da evolução. No segundo vídeo falamos do instinto, a razão, quando falamos do fundo da caverna, da teoria do conhecimento e do poder do amor. E no último vídeo nós apresentamos para vocês uma tabela que vou novamente apresentar a vocês para nós darmos continuidade ao estudo. Então vamos lá, a tabela. E como vocês estão vendo aí nessa tabela apresentada, nessa elipse vermelha aparece característica de nós sobreviventes, como, por exemplo, a opinião vulgar, sentidos, suposições, sobrevivências, que estão diretamente relacionados a essa outra faixa na tabela em azul, que retrata o mundo dos sobreviventes no fundo da caverna. E algumas semelhanças com a nossa vida, por exemplo, interesse pessoal, identificação do corpo, aparências, instintos, automações, egoísmo, orgulho, vaidade, desejos, emoções e outros mais. E todas essas características, vou fazer uma comparação para que vocês possam compreender como se fosse, eu que particularmente gosto muito de fazer bolo, então vou fazer uma analogia. Fazendo a nossa analogia com a massa de bolo, quando nós fazemos o bolo, o que nós fazemos? Colocamos ovos, açúcar, leite, pó royal, farinha, misturamos tudo e após essa mistura não conseguimos separar esses ingredientes. Essa é a analogia com as características que colocamos de nós seres humanos, quase humanos. Mas podemos nessa massa, nesse meio todo, colocarmos na nossa massa de bolo ingredientes extra para incrementar, dar um sabor diferenciado. Podemos colocar, por exemplo, uva passa, nozes, castanhas, que isso dá um sabor diferenciado, até sofisticado, apurado no nosso bolo. E mesmo após assar esse bolo, nós conseguimos facilmente identificar esses ingredientes. Assim, feito essa analogia, é também as características de nós ainda, sobreviventes quase humanos. Diante de tanto egoísmo, de tantas características ainda não positivas, nós costumamos, muitas vezes aparecem em nossa vida sentimentos de bondade, de fraternidade, de solidariedade, de compaixão. E essas características que relatamos agora, que são características especiais, esporádicas em nossa vida ainda, mas que nós devemos incorporar no nosso dia a dia para que nós possamos evoluir no dia a dia. E são sobre elas que nós iremos falar no nosso vídeo. Então, pessoal, estamos aqui novamente, com o nosso vídeo 12. Nosso vídeo 12, que na verdade é a terceira parte dessa série. Essa série que fala da vibração primordial lá da criação na dimensão divina, passando por todas as dimensões da criação, chegando ao que a gente chama de fundo da bacia da circunferência, que é o nosso mundo de sobreviventes quase humanos. E nós falamos da criação, falamos de todas as dimensões, fomos para o vídeo parte 2 da série, onde nós falamos dos instintos, falamos do homem primitivo, falamos de várias coisas importantes e chegamos no ponto culminante, que é a razão. E esse vídeo aqui, que é a terceira parte, provavelmente vamos ter a quarta e quinta partes, esse vídeo vai nos falar dessa semente da criação divina, que é a razão. É importante a gente entender
que Deus, né, a divindade, ela nos dá presente, ela nos doa aquilo que é mais importante para a nossa existência no cosmos. Então ela nos doa, por exemplo, a semente da razão. Então nos foi doado a semente da razão, porque isso é um poder. Ela nos doa também a semente da inteligência, porque isso é um poder. Ela nos doa a semente da consciência, dos sentimentos e outros mais que nós vamos falar. E a nossa responsabilidade é pegar essas sementes que estão investidas na nossa alma, no nosso espírito, e cultivar, adubar nas nossas existências e desenvolver essas sementes para darem frutos. E hoje nós vamos falar dessa semente que é a semente da razão. A semente da razão, ela nos foi doada quando nós saímos do paraíso, no simbolismo bíblico. Ou seja, a maçã, né? Quando Adão e Eva comem a maçã, aquilo é um simbolismo. E que para nós significa a entrada no mundo da escolha. O mundo onde nós vamos ter o livre-arbítrio, nós vamos escolher, nós vamos trabalhar, nós vamos cultivar a nossa terra. Né? Como foi dito lá, agora vocês vão suar, né? Vai ter o suor para cultivar a terra e colher os frutos. Exatamente isso. Nossa responsabilidade é cultivar essas sementes. E qual é a semente mais importante? É a primeira, a razão. Muito bem. Nós olhando lá o Homo sapiens, 40, 80, 100 mil anos atrás, não se tem uma data precisa, nós vamos dizer que ele tem a razão ali como uma semente e que até hoje não foi plenamente desenvolvida. Poucos espíritos que passaram aqui conseguiram fazer com que essa semente deram frutos. Ou alguns missionários que já chegaram aqui em pleno desenvolvimento. Mas nós, sobreviventes quase humanos, no fundo da bacia, na densidade maior que existe da matéria, a semente ainda não dá frutos. Por quê? Porque nós não temos consciência. Nós não estamos conscientes da vida, conscientes do nosso potencial. Então é preciso tomar algumas providências em nossa vida para nós fazer com que essa razão dê frutos. E a razão tem uma coisa muito importante. Ela tem uma característica relacionada à nossa impulsividade ou nosso desejo de crescimento. E vamos olhar aí na tela rapidamente a visão de Kant para a razão. Vamos dar uma olhada aí na tela para ver a visão de Kant sobre a razão. O grande filósofo Immanuel Kant dizia que a razão é a capacidade de escolher. Escolher você escolhe de duas maneiras diferentes. Uma por dever e a outra por inclinação. A inclinação é baseada no gosto, na emoção, no interesse pessoal. Por dever é aquela escolha universalista, aquela escolha que você faz onde você olha o conjunto e percebe que aquilo que você escolhe, aquela ação que você vai tomar, a razão concordaria com ela, se ela servisse para todos ou se as pessoas que são impactadas por elas se sentissem bem ou se sentissem corretamente impactadas. Mas como é que nós fazemos para desenvolver a razão e por que devemos desenvolver a razão? E mais ainda, por que estou pensando que não tenho razão, que não tenho essa capacidade de razão? O que é isso afinal, não é? Então, é só a gente pensar onde nós estamos, porque nós nos situamos no fundo da caverna, né? Fora da lei. Isso está no vídeo 1, no vídeo 2, nós explicamos isso aí. Onde estão aqueles seres que vivem no fundo da bacia? Onde estão aqueles seres que estão no fundo da caverna, os sobreviventes quase humanos? São seres que ainda não usam a sua razão de forma adequada, que é a primeira semente a ser desenvolvida para que outras sejam desenvolvidas. Não tem como passar para frente sem passar primeiro pela razão. A gente tem uma lista que nós mostramos aí agora, né? Uma lista de características dos seres que vivem no fundo da caverna. E se nós olharmos aí novamente, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí na tela, vocês vão observar que para sair do fundo da caverna ou para sair da sobrevivência, atingir um outro nível que não é fora da caverna, mas é um nível acima na caverna, pronto para sair, vamos dizer assim,
E entrar na lei divina, que é amar a si, que é primeiro amar a si. Você não consegue amar o próximo e a Deus se você não amar a você, se você não tem nada para doar. Então esse amar a si e sair do fundo da caverna tem uma barreira que nós olhamos aí. E essa barreira se chama ignorância. Ignorância, né? E o Platão diz que a mente humana, ela tem dois aspectos importantes de doenças da mente humana. Ou a pessoa é louca ou é ignorante, né? Louca ou ignorante. E normalmente a loucura existe por causa da ignorância. Então, no final das contas, é tudo ignorância. Então, a nossa ignorância, a principal ignorância, ignorar que nós somos ignorantes, nos bloqueia, nos deixa no fundo da caverna. Já contei a história da caverna, já falei nos vídeos anteriores, nós não vamos repetir. Mas só para a gente entender. Para sair do fundo da caverna é preciso um esforço próprio. Mas esse esforço próprio, ele está ligado ao esforço que outros já fizeram no nosso mundo e deixaram um caminho, deixaram um rastro. Então eu posso me mirar nesse caminho, me mirar nesses ensinamentos, nesse rastro, e facilita a minha vida no processo de sair da caverna. Mas qual é o processo que eu preciso identificar? Qual é o ponto, a ferramenta que eu preciso usar para seguir esses caminhos? Porque caminhos existem, milhares, e nós podemos estar seguindo muitos caminhos que não vão nos tirar do fundo da caverna, que vamos continuar fazendo nós sermos apenas sobreviventes quase humanos. Existe uma ferramenta que nós falamos. Qual é a ferramenta? O que a gente chama de senso crítico, julgamento crítico. De quê? Então vamos pensar. Eu disse no vídeo anterior que a gente aprende, que a gente absorve coisas que nos são chegadas e coisas que nós buscamos. E também disse lá que a maioria das coisas que aprendemos são coisas que nos são chegadas, porque somos inconscientes, absorvemos. Vai passando, vai entrando. A gente não faz o senso crítico das coisas. Mas a gente pode dizer assim, eu faço senso crítico, mas meu senso crítico me leva para esse caminho. E aí a gente vai dizer, qual é o caminho? Quais são os caminhos? Onde eu vou buscar informação para desenvolver o meu senso crítico? E como que eu desenvolvo o meu senso crítico? Nós temos 3 pontos junto com o senso crítico e mais 2. Temos 2 pontos e mais um que é o senso crítico, são 3. Primeira coisa que você deve fazer na sua vida para desenvolver senso crítico, né, é você desenvolver uma pedagogia de cultura. Cultura, né? Aprender as coisas, buscar as coisas, aprender sobre a vida, sobre a espiritualidade e outros aprendizados gerais sobre a natureza, sobre os animais, sobre o ser humano, sobre a sua mente, sobre a sua psique. Vastas informações existem por aí. E aí você esbarra no outro problema. Mas tem muita informação na internet, tem muita informação disponível, e qual é boa, qual não é, porque tem de tudo. Tem informações contraditórias, tem informações de todo tipo, tem informação de senso comum que não te leva a muita coisa, tem de tudo. Então, de novo, você tem que aprender a buscar as informações sobre a vida nos mestres. Nos mestres. Não adianta você ficar buscando, né, nas fantasias, nas imaginações. O que é muito comum hoje? O que é muito comum é as pessoas falarem do pensamento, que se você pensar positivamente, se você tiver força do pensamento, o universo conspira, você vai ficar rico, você vai ter sucesso. Esquece. Põe de lado. Você pode escolher esse caminho? Você pode, mas não estou falando disso. Estou falando de desenvolvimento humano. Estou falando da mente espiritualizar-se, crescer-se como ser humano. É disso que eu estou falando. É outra coisa. Então, quando eu falo de mestre, eu estou falando daqueles seres que vieram antes, sabiam, abriram caminho e deixaram caminho para nós. Vamos citar alguns? Eu já citei Buda, Platão, Plotino, Confúcio, Lao Tse, Jesus, e tem um monte de outros, Sócrates, e aí vai. E tem aqueles ainda ditos filósofos que são materialistas, também não vão te levar a lugar nenhum. E eu queria mostrar para vocês agora uma coisa interessante, essa questão de ciência, essa questão de filosofia e essa questão que existe relativo às leis divinas e à criação divina. São coisas diferentes que se juntam, mas cada um desses tem o seu campo de atuação. Olha aí na tela para a gente ver.
Então, a gente está falando de conhecimento, né? Conhecimento específico, conhecimento generalizado, conhecimento universal, conhecimento restrito. E para falar de conhecimento, temos que pegar o poder do amor. Então, Paulo fala para nós que o amor não falha, e havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Porque nós conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então vamos trabalhar com essa questão, que nós começamos com o amor, vamos trabalhar com essa questão para entender essa questão do conhecimento. O conhecimento, ele é, quanto mais ligado às coisas materiais, mais restrito ele é. Né? Então a gente precisa compreender isso. O conhecimento místico, o conhecimento religioso, filosófico, científico e aqueles conhecimentos que nós não temos ainda, que é mais abrangente. Então nós precisamos seguir por essa linha de raciocínio. Bom, no primeiro momento, o conhecimento mais específico é o conhecimento empírico, é o conhecimento da ciência. Então o universo do conhecimento da ciência é o mais restrito que tem, porque ele não comporta nenhum outro conhecimento a não ser o dele. É específico, é único, é um nicho da ciência. A outra circunferência de conhecimento é o da religião, né? Então, da religião, quem é um religioso pode ser religioso e pode ser um cientista. Então, é um conhecimento a mais, então abrange a ciência e abrange também a religião. É um conhecimento maior, que pode ter dois conhecimentos específicos e um místico. O outro conhecimento mais abrangente é a filosofia, porque ela abarca a religião, abarca a ciência e abarca também outros conhecimentos fora da religião por não ser dogmático, por não estar restrito ao conhecimento religioso. Agora, entrando em matérias espiritualistas, o conhecimento das leis divinas. E nós falamos no nosso vídeo 1 que o grande poder do amor e as leis de criação e captação. Então essas leis abrangem todos os conhecimentos que estão restritos abaixo. E finalmente chegamos ao conhecimento de Paulo, ao grande poder, aquele que abarca tudo, ou seja, o amor. O amor será um conhecimento que vamos adquirir quando chegarmos na primeira dimensão, como dito no nosso vídeo parte A. Então ele abrange todos os outros conhecimentos. Então, nós estamos falando aí da pedagogia da cultura, ou do conhecimento, a busca da intelectualidade ligado ao senso crítico. Então vamos dar alguns exemplos aí, vamos analisar de forma genérica e dar alguns exemplos para ver como a gente pode embarcar nas coisas se a gente não pensar, porque a gente acredita em alguém, mas não sabe o conhecimento que essa pessoa tem dessa área ou daquela área. Se a pessoa for muito específica, ela não pode dar opinião sobre outras áreas. Olhando aí para essa figura, a gente se pergunta, o que é que senso crítico tem a ver com tudo isso, né? O que senso crítico tem a ver com conhecimento do mundo e conhecimentos separados em nichos? É importante a gente entender que a nossa vida é impactada diretamente em quase todos os momentos por essas instituições que estão nesses nichos. Excetuando o amor e as leis divinas, os outros nichos, que é a filosofia, que é a religião, que é a ciência, atuam fortemente na nossa vida, principalmente a ciência. Quando a gente fala das leis divinas, também atuam, mas nós, nesse fundo da bacia, somos regidos pela lei divina de ação e reação. A lei de causa e efeito, que é a lei mais básica dos níveis mais inferiores dos animais irracionais e os nossos. Apesar que eles estão ali só cumprindo a sua função, né, de sobrevivência. Nós temos a razão aí que precisa ser maturada para a gente compreender isso. Então, quando a gente olha esses nichos aí da ciência, filosofia e religião, nós vamos ver que esses três itens no passado, se nós remontarmos lá no Egito no passado, eles eram juntos, não havia separação. A vida das pessoas funcionava com essas três instituições, assim, né? Vamos dizer. Mesmo na Grécia e alguns povos depois. Mas nós tivemos aí, né, a entrada do mundo cartesiano, né? E aí os dogmas das religiões, eles
foram criticados, foram, né, vamos dizer assim, demonizados, e aí a ciência passou a assumir os seus dogmas. Então a ciência é fechada, não alcança determinadas coisas. Então quando a ciência vai falar de corpo físico, perfeito. Quando ela vai falar do mundo físico, perfeito. Do mundo material, perfeito. É a incumbência da ciência. Mas a ciência vai esbarrar fatalmente, mais cedo ou mais tarde, já está esbarrando em questões que transcendem a matéria, como a consciência, como a mente. Mas o que o dogmatismo faz é exatamente o que fez com a igreja, né? Ele fecha, venda os olhos, ele é como se fosse um chicote que retém. Então aqueles grandes cientistas que querem transcender um pouco essa questão material, eles ficam à margem, então eles não vão. Então a margem da ciência agora, no momento que nós estamos, é a questão da mente e da consciência. Então começa a se inventar histórias absurdas, como o cérebro produz a mente produz a consciência. E embarca-se nas neurociências da vida, com colocações para quem tem conhecimento espiritualista e que tem vivência, fica assim pensando, que triste. A ciência tem tanta capacidade financeira, tem tanta capacidade intelectual, por que não migrar para o conhecimento? Por que ficar só na intelectualidade? Isso a gente precisa pensar. Na verdade, o que acontece é um domínio, é uma luta de competição pelo poder. O poder estava na mão das religiões aí nos séculos passados, né, na Idade Média, aí vai. E por ter o poder não abria mão de nada, não abria mão dos seus princípios. E se vedava, né? Então ficava cega com seus dogmas. E prejudicou muito a humanidade, mas muito a humanidade. Por outro lado, as filosofias também, que não transcendem a matéria, o materialismo, elas também ficam muito restritas. Restringe. E a ciência, como ela tem como princípio, né, o teste, a prova, né, o empirismo, o cartesianismo, ela é restrita. Então precisa assumir. Aqueles que são materialistas precisam assumir. A gente trata das coisas da matéria. Quando for falar de espiritualismo, de mente, de consciência, não entra. Não entra por quê? Porque fica patinando. Fica patinando e não agrega nada. Então é preciso haver o quê? Uma transcendência, é preciso haver uma abertura da própria ciência e das filosofias materialistas para abranger mais conhecimentos que existem no mundo, para que as pessoas possam ser informadas de forma onde não haja contradições. Pelo lado da religião, elas precisam se tornar mais científicas, não é? Com menos dogmas, com coisas realmente que abrangem a filosofia da vida. E pelo lado da ciência, ela precisa abrir espaço, como era no passado, sem preocupação. Newton, um grande pai da ciência, era um místico. Jung, um dos grandes pais da psicologia, era místico. Tinha materiais fartos dessas pessoas do misticismo, não é? E olha-se hoje para falar de misticismo, é uma palavra feia para a ciência. Então é preciso haver aí, para quem quer trabalhar com senso crítico, entender bem quando ele está ouvindo, quando ele está lendo coisas científicas relativas ao mundo material, perfeito. Quando ele está lendo coisas científicas relativas ao mundo espiritual, não funciona. Né? Não funciona. Quando a neurociência quer colocar a questão de que você tiver pensamento positivo, se você tiver força de pensamento, a tua vida vai mudar. Isso não existe. Isso é balela. Isso aí como dizem, né, chover no molhado. A vida é feita de esforço, de consciência. E a consciência é algo espiritual. É mais que espiritual. A consciência é uma doação de uma semente divina. Que nós já falamos disso. Então, para o nosso senso crítico, é importante saber separar os nichos e aproveitar o que cada um pode nos dar. Isso é o senso crítico, aproveitar o que cada um desses nichos pode nos dar. Hoje nós temos aí a explosão da física quântica, algo novo para muita gente, como disse lá o grande Niels Bohr. Se você acha a física quântica fácil, se acha que entendeu, você não entendeu nada. Ou seja, o negócio é complexo, é difícil, está engatinhando. E
Quantos vídeos na internet você acha sobre física quântica mostrando que a sua consciência muda o mundo, que você pode fazer coisas maravilhosas no mundo, que basta você se concentrar, que o universo, que o quanto vai trabalhar em sua função, trabalhar para você, aí você pode casar, arrumar a mulher do seu sonho e mil coisas, mas ela tá cheio. Gente, que balela, que balela. E por que eu digo que é balela? Com certeza. Muito simples, a equação não fecha. Existe uma coisa na vida chamada lei de ação e reação, ou lei do karma. Coloca a lei do karma nessa equação, coloca a reencarnação nessa equação e essa equação se desfaz simplesmente. E de novo, nossos vídeos todos desse canal são baseados na crença em Deus e na reencarnação. Esse é o nosso princípio. Então, a gente deu alguns exemplos aí genéricos do cuidado que nós temos que ter com o nosso conhecimento, com o senso crítico, o filtro, né, na pedagogia da cultura. Vou dar agora dois exemplos, um pouco mais antigo e o outro atual, de grandes cientistas que deram opinião de coisas que não têm a mínima condição de dar, mas por serem grandes cientistas, ganham espaço na mídia. E os materialistas aplaudem, né, sem saber. Assim como a religião fez. Muita gente aplaudia as opiniões dos religiosos sem entender o porquê. O primeiro é um cara que eu sou fã, que já desencarnou, o Carl Sagan, que teve aquela série de Cosmo, muito maravilhosa. Ele escreveu um livro que eu comprei. Escreveu vários, mas eu comprei esse porque estava ligado à espiritualidade. É o Mundo Assombrado por Demônios. E uma tristeza, opiniões completamente equivocadas o livro inteiro. Estou dando aqui um exemplo. Aí vocês vão ver um exemplo de duas opiniões que mostra o nível da opinião desta pessoa que é um cientista muito bom em alguma coisa que não entende. Carl Sagan se notabilizou pela aquela série na televisão de Cosmos, que era maravilhosa. Eu comprei as fitas todas, eu vi, eu adoro. Eu acho o Carl Sagan assim, um cara incrível, realmente um grande espírito que esteve por nós aqui conosco. Mas quando escreveu um livro para dar opinião daquilo que não entendia, ele usou termos, jargões que até nós que somos espiritualistas usaríamos, que não tem nada a ver, que são coisas ridículas. Então eu peguei dois textos do livro dele para vocês verem os embasamentos. Em geral são bases como este que estão aí. Então o outro é Yuval Harari, é um israelense, e ele está aí, é contemporâneo, e está envolvido aí em grandes palestras e best-seller, e fala para ciência, fala para médicos, fala para pessoal da área científica, fala em Harvard, fala em muitos lugares, está aí para todo lado. É aclamado aí pela ciência, pelas críticas, esteve no Brasil e escreveu um livro. Foi aí que eu conheci o Yuval Harari, conheci pelo livro Sapiens. Um livro maravilhoso, maravilhoso, um histórico, né, da vida dos Sapiens, uma narrativa muito bem feita, um livro recheado de coisas interessantes. Mas quando chegou no final do livro eu fiquei um pouco intrigado, um pouco chocado, e a impressão que tinha é que ele estava entrando numa área, e ele é da ciência, e ele estava entrando numa área que não era dele. Aí eu comecei a ver coisas que você percebe. Quando uma pessoa entra numa outra área, ela costuma dar opiniões contraditórias e às vezes até infantis. E eu peguei aí no segundo livro que ele escreveu, eu fui e comprei logo, né, ele escreveu um novo livro que é o Homo Deus. E era uma continuação do Sapiens, era a continuação do final do Sapiens. E eu li o livro e falei, nossa, mas que viagem, né? Uma viagem assim futurista, uma viagem de previsões assim, não é, ele fala bem claro, ele não é um futurista, ele não faz esse tipo de coisa, mas são previsões, né? Previsões. Mas assim, é assustador você ver realmente uma pessoa da área de ciência com uma capacidade incrível entrar numa área que não é dela. Falar de espiritualidade, falar de mente, falar de consciência, coisa que a ciência não tem condição de falar. Ela pode falar da parte neurológica, do cérebro, e para por aí. Qualquer coisa a mais é viagem. E a viagem dele foi quase uma viagem alucinante. Eu coloquei esse texto aí do livro Homo Deus, para quem é espiritualista ter uma ideia da loucura que tem nesse livro, da infantilidade da abordagem. E aí nós estamos colocando tudo isso por uma razão, é o senso crítico.
Então nós estamos aqui falando do senso crítico, né? E a razão. Então a razão, ela precisa do senso crítico, um senso crítico voltado um pouco para aquela questão lá do Kant, né? Sempre voltado para o dever, para ver os fundamentos, as bases aqui da espiritualidade, da moral. Esse é o ponto do nosso senso crítico aqui, que é um pouco mais apurado, não é só senso crítico, né? Então você analisa os fatos das coisas, os respaldos que existem, para que você tenha o seu papel de escolha muito melhor durante a sua vida e menos equívocos na vida, que é o que acontece muito conosco. Ok, então o senso crítico ele tem duas coisas importantes, né? Qual é a coisa mais importante do senso crítico? Então imagina assim, a razão precisa do senso crítico. Para você sair do fundo da caverna, você precisa do senso crítico. E para sair dessa situação, é como se fosse você assim, olha, eu estou na ignorância, não tenho senso crítico, eu sou levado, como a gente já falou. Então você precisa do senso crítico. O senso crítico precisa de duas ferramentas. Qual é a primeira ferramenta que ele precisa? É você começar a criar dentro de você um hábito, não é um hábito, mas é uma pedagogia mesmo na sua vida, uma mudança de paradigma na sua vida, onde você busca cultura, onde você busca aprender, né? Você busca aprender. Esse é um primeiro passo. Eu disse que é tudo simples, mas não é fácil, porque uma pessoa que está acostumada no comodismo, que vai levando a vida, que não tem o hábito de ler coisas saudáveis ou coisas, né, relacionadas à espiritualidade, à filosofia, à vida, à natureza, tudo isso, ela precisa cultivar essa condição, porque senão ela vai continuar no fundo da caverna, é uma opção. Mas tem um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Ok, você adquiriu essa condição e você criou na sua vida uma condição de você buscar informação, de você começar a largar os seus horizontes de conhecimento. E aí você esbarra num problema. Qual é o problema? Você pode estar tendo conhecimentos que são deturpados, que não são suficientes, que são contraditórios. E aí, por isso nós mostramos aquelas circunferências da ciência, da religião, da filosofia. Então, se você lembra, aquilo tem o intuito de mostrar que na hora que você está trabalhando no senso crítico e buscando informações, você tem que se situar. Da onde isso está vindo? Essa área tem capacidade de falar disso? Mesmo que fale de uma narrativa bonita, mesmo que fale, não é? Então, cientistas que são materialistas nunca vão poder falar da mente, nunca vão poder falar da consciência, né? Vão ter dificuldade de falar disso, e quando falar vão ligar isso ao cérebro, ao neurológico, e a gente sabe que não é assim. Nós estamos um passo além, nós estamos na circunferência, naquele nível da filosofia, no nível da espiritualidade. Então isso é importante entender. Então aquelas circunferências que nós mostramos, é para que na hora que você busca informação, você começar a usar o senso crítico, a capacidade de entender o que é e o que não é. Mas para isso você precisa de uma segunda ferramenta que nós falamos. O quê? A arte da dúvida ou a arte do questionamento. Questionar as coisas. Não aceitar as coisas simplesmente porque alguém disse, porque alguém falou ou porque está escrito. Não. Você tem que buscar. Você tem que ter a arte da dúvida. A arte da dúvida vai fazer o quê? Ela vai te dar a capacidade de alargar o filtro. De alargar o filtro das coisas. Ela vai te colocar em posição para que o seu crítico olha, todas essas informações que eu recebi estão aqui, que eu procurei está aqui, que eu busquei está aqui. Agora a arte da dúvida me diz, olha, eu tenho que duvidar das coisas, eu tenho que buscar os fundamentos, os fatos relacionados à história. Tem que ter alguma veracidade nisso, tem que ter, se não tem a ciência para comprovar, porque é mais fácil, então você está no lado espiritual, você está no lado metafísico, é outra história. Você tem que buscar onde? Nos mestres. Daí você vai nos mestres e fala, está concordando com isso? Ok, faz sentido, vou absorver, meu senso crítico está preparado. Né? Então é muito importante compreender isso, isso é fundamental. E por que eu mostrei a circunferência? Para dar esse detalhe. E por que eu mostrei dois exemplos? Eu mostrei dois exemplos de pessoas que eu admiro, que eu admirei, que eu admiro e que eu vi neles assim uma coisa muito interessante na vida, que é o Carl Sagan e o Yuri, né? e o Yuval Harari. Eu dei o exemplo de duas pessoas, cientistas, que eu admirei o que eles fez, mas quando eles entraram numa área, então eles saíram da ciência e foram para a área da filosofia, da espiritualidade. Quando eles entraram nessa área, então a coisa se desfaz. Aí você fala, não, aqui eles não podem tocar porque eles não sabem mesmo, né? E aí a gente precisa compreender a diferença de intelectualidade e inteligência. O
que nós vamos falar lá no outro vídeo, quando formos abordar a memória, a mente, os pensamentos, intelectualidade, inteligência. Mas veja, nós estamos saindo do fundo da caverna com senso crítico, com tudo isso que nós estamos falando, indo para ainda na caverna, mas aquele lado da caverna onde está a intelectualidade, o conhecimento das coisas, dos fatos. Já vencemos, né? Já vencemos aí com o senso crítico. Daí você vai esbarrar em algumas outras dificuldades que você vai precisar trabalhar com outras ferramentas, que é do próximo vídeo. Então vamos lá, a gente ainda tem mais algumas coisas para colocar aí. Gente, agora nós vamos fazer o seguinte: falamos de senso crítico, de tudo isso, e aí você ainda pode estar se questionando depois de tudo isso. Mas realmente isso é importante? Isso vai fazer diferença na minha vida? Vai fazer diferença no mundo em que a gente vive, essa questão? Porque esse é um item de vários itens que são importantes na vida. Daí a gente fala, ok, vamos testar se ter ou não ter senso crítico faz diferença na vida? Nós vamos dar dois exemplos fortes, grandiosos, importantes, nessa humanidade, nesse aprendizado que nós estamos fazendo, e como eles mudaram o curso da história e como fomos prejudicados por esses grandes eventos. E basicamente as pessoas não tiveram senso crítico para analisar e para fazer as escolhas, porque é isso que o senso crítico faz, é para fazer escolhas acertadas na vida, senão a gente paga um preço às vezes muito alto. Vamos primeiro ver o vídeo, né? E o primeiro vídeo que nós vamos ver é mais ou menos contemporâneo, é sobre a questão do Hitler. Veja aí.
Então vocês viram, essa é uma situação que impactou o mundo e ainda impacta, é um assunto impactante, que trouxe muitas dores, muitos sofrimentos nesse mundo. Mas vamos ver o segundo. O segundo vídeo é mais impactante do que esse, é histórico, mas assim, a falta do senso crítico, a ignorância do povo conduziu uma situação onde até hoje a gente percebe que esse mundo sofre por isso, né? Vamos ver aí um vídeo curto que fala do julgamento e da crucificação de Jesus. Olha aí, por favor. Em homenagem à Páscoa, que permite o procurador libertar um prisioneiro sentenciado à morte, como um ato de misericórdia. Sim. Esse costume ainda existe. E nós temos 2 prisioneiros. Barrabás e Jesus. Então deixe que o povo decida. Levem-no, desçam à prisão e tragam Barrabás. Como prova de sua magnanimidade e benevolência, nosso divino imperador decidiu que o costume de libertar um prisioneiro sentenciado à morte em homenagem à sua Páscoa deve continuar. Temos 2 prisioneiros. Jesus de Nazaré, acusado de traição por se declarar o rei dos judeus. O outro, Barrabás, acusado de agitador e assassino de um guarda romano. Jesus de Nazaré, acusado de se proclamar rei dos judeus. Ou Barrabás. Não podemos libertá-lo. Nós não podemos libertá-lo. Certo. Espere. Pilatos vai libertar Barrabás, um assassino inimigo de Roma? Queria saber quem é o verdadeiro inimigo. Que fique registrado que Jesus de Nazaré é acusado de traição por se proclamar rei dos judeus.
e sua sentença é ser crucificado. Então, olha, é isso que a gente queria mostrar. Nós começamos a mostrar a nossa condição, a nossa potência, a nossa capacidade que temos de trabalhar no nosso desenvolvimento. Quando a gente olha a ciência, a religião, em nichos diferentes, que ainda infelizmente estão assim, um dia não serão mais, nesses nichos, quando a gente olha para o amor, quando Paulo, Jesus fala tudo isso, e essa condição da gente começar a entender as coisas dessa forma. Separar as coisas. Quem pode falar desse assunto com propriedade? Ah, aquele cientista lá tem muita capacidade, ele pode falar de qualquer coisa? Não. Então você tem que ter esse senso crítico de analisar isso. E os impactos que isso tem na nossa vida, do planeta, de todos, está aí. 2 exemplos que nós demos para vocês, nós queríamos mostrar isso para vocês, né? Mostramos ainda o exemplo dos 2 cientistas, para a gente ver como as pessoas não têm capacidade de falar de um assunto, não deveriam falar, porque começa a misturar as coisas, fica uma coisa muito infantil. E mostramos as 2 situações, do nazismo e de Jesus, onde a humanidade criou uma condição, um karma global, um karma coletivo imenso, que a gente paga isso por muito tempo ainda. Isso é muito importante entender. Preciso desenvolver o senso crítico? Bom, tá aí os 2 exemplos. Se você acha que isso é suficiente para te convencer, eu agradeço demais, né? E vamos seguir em frente, porque tem muita coisa pela frente nos próximos vídeos, mas não vamos chamar alguém aqui agora que vai nos fazer uma pequena apresentação de tudo isso que nós falamos e vai apresentar o próximo vídeo para nós. Gente, muita paz. Olá pessoal, estamos terminando o vídeo 3 da série da vibração ao sentimento, onde abordamos sobre como sair do fundo da caverna, aprimorando a razão com um senso crítico. Nos próximos vídeos, nós iremos abordar sobre a memória, a mente, pensamento, raciocínio, emoções, hábitos, sentimentos e inteligência. Esperamos vocês, espero que tenham gostado e continue conosco. Um abraço a todos.